bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei nada que você vai ouvir essa palavra, mas que ela venha falar tremendamente no seu coração. Porque às vezes a gente está orando a Deus, falando assim, fala comigo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um alento, eu preciso de uma palavra de força, de ânimo, né? Pra às vezes que um dia tá difícil, tá complicado, tá corrido, aí vem um turbilhões de sentimento, é difícil lidar com as nossas emoções, é difícil lidar com as emoções das pessoas, dos outros, né? Eu costumo falar que lidar com o ser humano é muito difícil, não é fácil, porque a gente já vive nossos conflitos, ainda tem que lidar com os conflitos dos outros, muitas das vezes se torna mais pesado, né? Que a gente tem que se controlar, né? No que ouve, como reage. E a gente não tem o controle sobre a atitude das pessoas, sobre a reação das pessoas, mas a gente tem controle sobre a nossa, né? A Bíblia fala que da boca, ela procede a palavra de vida e a palavra de morte. Então, precisamos ter sabedoria nas nossas atitudes, no que a gente vai falar. Nem sempre revidar é a melhor opção. Muitas vezes revidar vai fazer bem pro teu ego. Ah, fulano falou, mas eu respondi à altura. E por um momento você se sente só, mas se sente bem. Mas muitas vezes aquela revidação que você deu vai causar um estrago, vai causar uma ferida, né? Aí depois você tem que voltar, tem que pedir perdão, tem que arrumar. E a gente sabe que voltar para pedir perdão não é fácil. Não é fácil, né? Por mais que a pessoa esteja lá na sua razão, por mais que por vezes a pessoa esteja certa. E a gente se sentiu ofendida e se sentiu no direito de falar o que quer. E às vezes a gente tá super errado, né? Então, toma cuidado no que você fala, pede a Deus sabedoria, direção, como responder às pessoas. Se calar é difícil, meu irmão. É difícil. Mas eu tenho aprendido que o silêncio, ele livra muitas dores. Ele livra muitas situações que você pode evitar, né? Um versículo que eu guardo comigo aqui, que a palavra fala assim, guarda a tua língua e a tua boca para guardar das angústias a tua alma. E muitas vezes que a gente vive é consequência da nossa língua. É consequência de falar demais. É consequência de não vigiar. Meu irmão, isso é uma coisa que eu aprendi na pele. Toma cuidado o que você fala das pessoas. Toma cuidado o que você critica das pessoas. Porque você não sabe o que se passa ali por trás. Principalmente não mexe no ungido de Deus, não mexe no escolhido de Deus. A pessoa ela pode estar toda torta, toda errada, ela tá sem razão, mas não mexe. Deixa Deus tratar, se cala. Sabe? Apresenta em oração, faz, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, entra nesse negócio, julga a minha causa. Se eu tô errado, cobra de mim. Se a pessoa tá errada, então cobra da pessoa. Então não saia falando mal das pessoas, não saia criticando as pessoas sem saber o verdadeiro fundamento, né? Às vezes a pessoa tá passando por uma situação que a gente julga que foi inconsequente, né? Mas a gente não sabe a verdade. Aí, por vezes, meu irmão, Deus permite você passar a mesma coisa pra você ver que a pedra no sapatinho do irmão não era tão pequeno como você julgava. Dói, né? Dói. Então toma cuidado com o que você fala, com o que você julga, com o que você critica. Porque Deus, Ele é justo. Ele não deixa escarnecer. Aquilo que você plantar, você pode ter certeza que você vai colher. E por vezes, Deus permite você passar a mesma coisinha que aquela pessoa que você criticou, que você julgou, que você zombou, né? Que você riu, que você falou maldosamente. Deus permite você passar, para você ver o que aquela pessoa passou. E por vezes, estando errado ou certo, é um particular da pessoa com Deus. E Deus permitiu que acontecesse. Então, meu irmão, se tem uma coisa que eu tenho aprendido, fechar minha boca, ficar na minha. Tá certo, tá errado, julgue Deus. Eu não tô aqui pra ser juíza, não. Nem Jesus foi juiz. Dirás eu e você aí querendo tomar esse posto. Querendo julgar as pessoas. Fulano, você viu? Fulano tá se achando. Fulano se acha no seu... E começa a julgar as situações das pessoas. E tu não tá aqui pra isso. Jesus não te chamou pra isso. Jesus nunca julgou ninguém. Nem aquela prostituta adúltera. Já tinha 5 maridos. Jesus não julgou. E ainda falou pros julgadores, atira a primeira pedra que não tem pecado. Aí vem eu e tu, querendo julgar as pessoas, as situações das pessoas. Ai, menina, você viu aquilo? Ai, não julga. Tem gente que critica até a forma que a gente adora a Deus. Nossa, pra que aquilo tudo? Tu viu como ele adora, mas levanta no culto, levanta a mão e dá glória a ela, e grita, e diz que tá falando em línguas, e bate palmas, e sapateia. Meu irmão, fique na tua. Cada um sabe o que passa. Cada um sabe como foi difícil chegar naquele culto pra buscar a presença. Muitas vezes você não sabe a luta que a pessoa enfrenta só pra estar na igreja. E aí quando tá, ela fala, Senhor, obrigado por estar aqui. E ela se joga na adoração. Se você não quer adorar, não adore. Deixa adorar quem quer adorar. Não critica. Tem gente que eu fico impressionada, se incomoda. Até o jeito que a forma da pessoa quer adorar. Meu irmão, não quer dar glória, não dê glória. Não tá sentindo, não tem problema. Mas deixa a pessoa adorar como ela quer. Deixa ela engrandecer a Deus como ela quer. Meu irmão, tem coisas que só Jesus sabe que a gente passa. Por vezes, a nossa vontade é ficar em casa, numa cama, assistindo. Não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Por vezes a gente não quer ouvir nem nada. Não quer ouvir nem nada. E a gente não quer ir nem pra igreja. Mas o Espírito Santo nos leva. Tem dias que o Espírito Santo que nos leva. Aí chega lá, aquele culto quebrantado. E o Espírito Santo vai falando, vai fortalecendo, vai dando força, vai dando alegria. E aquela pessoa que entrou triste, daqui a pouco já tá glorificando, já tá levantando, já tá adorando. Tá adorando. Todo mundo tá sentado, mas tá ali em pé adorando. Porque Deus sabe que muito é perdoado, muito é grato.
Muito é grato. Não se incomode com a adoração dos outros, não. Cuida da tua vida. Cuida da tua adoração. Se não tá sentindo, busca pra sentir. Eu, quando eu entro no culto, eu gosto de fechar meu olho, ó. Eu e o pai ali, quem tá falando, a roupa que a irmã tá usando, o sapato que o pastor tá usando, a gravata do irmão, fulano. Olha, não quero nem saber. Porque o meu culto é particular. Se você fica muito com o olho aberto ali, observando tudo, você não cultua. Você começa a olhar os defeitos das pessoas. Olha, aquela fulana ali parece uma pedra de gelo. A bicha não fechou o olho nem pra orar. Misericórdia, que ela nem para de conversar. Olha, aquela irmã tá olhando, julgando todo mundo. Aí você não cultua. Você vai pro culto pra julgar as pessoas, pra falar das pessoas. Jesus não quer isso não, meu irmão. Para com isso. Não julgue. Tome cuidado. Tome cuidado. A Bíblia fala que com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Com o mesmo ferro que você fere, você vai ser ferido. Toma cuidado, meu irmão. Guarda a tua língua. Guarda a tua língua. É o melhor membro do corpo. Músculo do corpo. Mas é o que mais faz estrago. É o que mais faz estrago. É o que põe incêndio em tudo. E muitas vezes está passando dificuldade, está passando prova, ó. Cadê a língua? Porque não vigia. Tem gente que não sai de prova. Por quê? Porque não para de falar. A Bíblia fala que a gente tem que orar e vigiar. Você ora ali e vigia no que você fala. O que tu tem trazido à existência? Né? O que você tem trazido à existência? Palavra de maldição? Ai, eu nunca vou ser feliz. Esse menino nunca vai dar certo. Eu não vou trabalhar naquele lugar. Eu não vou conseguir trocar de carro. Eu nunca vou conseguir um emprego bom. Eu nunca vou conseguir sair dessa casa. Eu nunca vou conseguir trocar os móveis dessa casa. Eu nunca vou ser aquilo que Deus falou. Eu nunca sou uma pessoa saudável. Na minha casa só tem miséria. Na minha casa só tem enfermidade. Meu marido não vale nada. Minha mulher não vale nada. Meus filhos é tudo tranqueira. Não vai prestar pra nada. Meu irmão, tanta maldição. Por isso não acontece. Traz existência coisa boa. Meu filho é uma bênção. Tá na droga? Não, vai ser um pregador. Vai vir pra Cristo. Tá no homossexualismo? Não, Jesus vai fazer um homem e uma mulher de Deus. Tá na prostituição? Não, Jesus vai restaurar. Marido ali já não é aquelas coisas? Não, o Senhor vai restaurar. O Senhor vai entrar naquilo que eu preciso. Minha esposa, o Senhor vai dar sabedoria. O Senhor vai fazer uma mulher sábia. Nas atitudes dela. Traz existência, coisas boas. Aquilo que tu fala, acontece. Aquilo que fala, acontece. Tantas vezes o gás tá acabando. Ih, sobrou um dinheirinho, só falta o gás acabar. O gás acabou. Meu Deus, esse mês tá difícil. Daqui a pouco só falta o carro quebrar. O carro quebrou. Ai, meu Deus, daqui a pouco só falta ficar doente. Tô sem dinheiro pra comprar remédio. Aí vem enfermidade. Filha adoece. Marido adoece. Tu adoece. Somos consequências daquilo que chamamos de existência. Somos consequências daquilo que chamamos a existência. Profetiza a palavra de bênção. Profetiza coisa boa. Profetiza. Tá ruim, vai melhorar. Tá ruim, vai melhorar. Eu estendi essa palavra, mas Deus vai falar profundamente no seu coração. E Deus te abençoe grandemente. Compartilha essa palavra que vai chegar aos corações. Guarda a tua boca, guarda a tua língua, para guardar das angústias da tua alma. Aprenda a ver e muitas vezes se calar. Não comenta, fique quieto. Cuidado que você abre da tua vida para os outros. Para quem você abre, por que você fala. Como fala em Tiago, se eu não me engano, que pra gente ter cuidado com o que a gente anda expondo. Porque às vezes aquela pessoa vai julgar, vai criticar a gente. E tem momentos na nossa vida que a última coisa que a gente precisa é ficar sendo julgado, criticado por uma situação que a gente tá passando. Então, leva pro secreto. Leva pro pai, fecha a porta lá, conversa com Deus. Deus, tô com essa situação aqui, ó. Preciso que o Senhor entre. Preciso que o Senhor fale comigo. Preciso que o Senhor arrume. Porque eu não tô dando conta, não. Se o Senhor não me ajudar, eu vou sucumbir. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, não. Eu costumo falar que é melhor levar pro pai. A Bíblia fala para levar nossas petições a Deus. É o melhor lugar, o lugar mais seguro. Porque tu conta pra ele não conta pra ninguém, ele ainda te ouve, ainda muda a situação e a recompensa ele te dá em público. Olha, não é melhor do que tu ficar contando pra quem não te entende? Pra quem não entende o teu problema? Pra quem não entende o que você tá passando? Então toma cuidado, quem tu abre a tua vida. Nem tudo a gente pode contar. Não dê munição pra fofoqueiro. Não dê munição para as pessoas falarem da sua vida. Tome cuidado com o que você posta. Milagre, a gente vive de porta fechada. Toda vez que Jesus ia fazer milagre, fechava a porta. Toda vez que Jesus ia fazer milagre, tirava a multidão. A gente não precisa de multidão, a gente não precisa de muita gente arrodeada. A gente não precisa. Só precisa estar ali quem precisa estar, a tua família. E é assim que Deus faz. A Sunamita pegou o problema dela, colocou lá no quarto do Eliseu, né? E foi lá procurar quem podia resolver. Nem o marido sabia do luto do filho, que tinha um defunto no quarto. Temos que saber a hora de falar as coisas. Ela só levou aquele menino depois com vida pro pai. E o pai viu, nem sabia que estava morto. Ai, filho, você melhorou. Mas 1 hora, 2 horas, um dia antes, não sei, o tempo, tava morto lá no quarto. Tinha expectativa. Aquela mulher com sabedoria foi ao encontro de quem poderia resolver o problema dela. E depois levou o menino com vida. Aí depois que aconteceu toda a tragédia, que aconteceu tudo, aí eu acredito sim que ela sentou, aconteceu isso, ele morreu, ele tava lá dentro do quarto o tempo todo, só que eu não podia expor pra você porque não era a hora, que você não tinha estrutura pra passar comigo aquilo que eu tava passando. Então, nem sempre as pessoas vão ter estrutura. Quem que você acha? Ah, é meu parente, não, é minha mãe, é minha irmã, é meu pai, é meu esposo. Minha esposa, ela está falando que eu tenho que esconder do meu marido da minha esposa.
Não tô falando que você tem que esconder as coisas do seu marido e da sua esposa, até porque vocês são um. Só que tem coisa, meu amado, minha amada, que você vai primeiro levar aos pés do Senhor, para ele te dar sabedoria de como lidar com aquela situação e depois saber expor pro seu esposo ou pra sua esposa. Porque muitas vezes você tá numa direção, né? Às vezes você é razão e a outra pessoa é emoção. E se você conta certas coisas pra uma pessoa muito emotiva, ela não entende. Ela vai na emoção daquilo que ela tá vendo, não daquilo que temos que sentir. Não é verdade? Que no casal sempre vai ter um que é mais emoção e outro que é mais razão, né? E aquela sulamita, ela era razão. Ela era razão. Então ela soube a hora certa de expor o problema. Depois que passou tudo, aí ele vem aqui, vamos conversar, deixa eu te contar como é que foi que aconteceu. Porque ela conhecia o marido que tinha. E você conhece o marido que tem, a esposa que tem. Então tem coisas que você vai falar com o papai primeiro. Vai falar com o papai primeiro, Senhor, me dá a direção desse negócio aqui, como é que eu faço? Aí o pai vai te dar a direção. Depois que tem a direção ali, uma solução, aí você expõe, ó, tá acontecendo isso, e deu tudo certo. Mas às vezes também pode ser que não aconteça certo, Deus te dá um direcionamento, e você vai falar, olha, isso, eu orei, pedi Deus, sabedoria, o Senhor me tá dando sabedoria pra conversar contigo agora, e a situação é essa e essa. O que a gente faz? Aí muitas vezes aquela pessoa, ela tem uma visão, e ali os dois vão chegar num acordo, vão chegar numa resolução do problema. Então a sabedoria é de tudo. Saiba lidar com os problemas. Não vá pela vista, sabe, meu irmão? Eu costumo falar que quando a gente vai muito pelo que a gente vê, a gente entra em pânico. Eu me lembro de uma situação em 2022. Eu já tava com um problema na coluna e eu não aguentava trabalhar em pé por conta da minha situação. Não conseguia. E eu, Jesus, tenho que trabalhar sentado, eu tenho que trabalhar sentado, porque eu não aguento aqui. A minha cidade, ela tem muito emprego. Ela tem emprego até que falta gente, né, mão de obra. Só que é muito voltada pra logística, pra produção, né? Logística pra pegar peso, baixa, pegar caixa, pallet, estresse, misericórdia. Então eu não tenho coluna pra isso, pra pegar peso, pra esse movimento, pra ficar em pé o dia todo, eu não consigo, por conta da minha condição hoje. Então eu sempre trabalhei sentado, graças a trabalhar em escritório, administrativo, glória a Deus, é uma coisa que eu amo fazer. E por não ter muitas vagas no administrativo, né? E eu, Jesus, o que eu vou fazer, Senhor? Eu não consigo. E isso já tinha ficado uns 4, 6 meses parada em casa. O Senhor me sustentando, levantando minha família, pessoas pra me ajudar, porque eu não tinha o auxílio desemprego. E foi um período difícil, mas eu falo pra você, meu irmão. Eu falo pra você. E eu quero parar, você não tá deixando, porque eu sei que essa palavra é direcionada pra alguém. Eu falo pra você, eu passei aquele problema, eu acho que foi quase 6 meses, foi. Abril, maio, junho, julho. Quase 6 meses praticamente, que eu fiquei desempregada. Aluguel pra pagar, conta pra pagar. Não tinha seguro-desemprego. Mas, meu irmão, eu vou falar pra você. Tem coisas que Deus permite que a gente passe. Mas Ele passa com a gente. Porque eu falo pra você que esses 6 meses a minha família me ajudou. Minha família é uma bênção na minha vida, eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar mal da minha família. Minha família é uma bênção na minha vida. Eles me ajudam muito. Por isso que Deus sabe que Ele me trouxe aqui pra Minas, pra ficar mais próximo dele. Porque Ele sabia tudo que eu ia passar. E eu falo pra você, ele não ficou uma conta sem pagar. Meu aluguel não ficou um mês sem pagar. Foi o período que eu mais comi melhor. Comi, tinha tudo que eu precisava. Nada o Senhor deixou faltar. Então deixa eu falar pra você. Deus, Ele muitas vezes vai te levar na maior dificuldade, na maior escassez, na enfermidade. Vai te provar, mas Ele passa contigo. Ele não te deixa faltar nada. Nada. Como você tá debaixo de uma promessa, Deus falou que Ele ia me trazer pra cá. Eu nem queria vir pra essa cidade. Eu nem me vi aqui. Salário baixo, aluguel alto. E eu tinha um custo de vida lá em São Paulo totalmente diferente. Eu não me vi aqui, amado. Não me via. Eu nem ia nem pregar essa palavra hoje. E aí, quando a gente tá debaixo de uma palavra, meu irmão, eu vim pra cá por uma profecia. E ele falou que ele estava preparando uma mesa muito farta, que ele iria me trazer pra cá. Eu falei, amém. Depois de 2 anos ele me trouxe, eu nem queria vir. E ali foi muito difícil. Aí, quando eu passei esse período, que eu melhorei um pouco, né? Destravei a coluna e tal. Eu comecei a procurar, e Jesus, preciso trabalhar. Tá pesado, as pessoas estão me ajudando, minha família tá me ajudando. Tu não tem conta, né? E a gente acaba se sentindo mal. E ali procurando emprego, e não tava conseguindo, e orando, eu falava, Jesus, eu quero pro administrativo, não quero pra produção, não quero logística, eu quero administrativo. E orando, eu quero administrativo. E aí eu lembro que uma vez eu fui no centro entregar uns currículos, eu tava passando até pela praça, aquele desespero, né? Quando a gente não confia em Deus, a gente fica desesperado. A gente olhando pra situação, a gente se aflige, a gente se angustia, a gente sai de si. A gente sai de si. E aí eu falei, Jesus, me ajuda. E eu tava indo da praça pro Correário, que eu ia comprar umas coisas que eu tava precisando. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aquele desespero dentro da minha alma, conversando com Deus, conflitada. Ali, passando pela praça, o Espírito Santo bradou muito forte aqui dentro de mim. E o Espírito Santo falou assim por mim, para de viver por vista. Viva pela fé. Meu irmão, aquilo estremeceu, é como se eu estivesse ali, a praça ali fez tudo, balançou assim, estremeceu muito forte dentro de mim. Mas não foi uma voz brava, foi uma voz que chamou a minha atenção. Uma voz que fala assim, para de viver do jeito que você tá vendo. Para de viver, para de ficar olhando o cenário.
Sou eu, o Deus do impossível, que eu sei o que você precisa. Eu sei o que você necessita. Eu entro onde você não entra, eu faço o que você não faz. Eu entro naquela empresa, eu abro uma porta, eu crio uma vaga onde não existia só pra te colocar lá dentro, só pra te beneficiar, só pra preparar aquilo que você necessita. Deus nunca vai colocar a gente numa posição que a gente não é capaz de desenvolver aquilo que precisa ser feito, meu irmão. E depois que ele falou aquilo, me veio uma paz. E verdadeiramente, Deus abriu uma porta sentadinha de segunda a sexta, o salário não era ruim. E eu falei, Deus, eu preciso confiar no Senhor. Realmente, eu preciso de parar de viver por vista. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver naquilo que o Senhor falou pra mim que eu iria viver. Eu preciso viver na tua palavra. Quando tu fala que traz existências coisas que não existem. Que tu coloca o muturo e o necessitado em lugares elevados. Que tu coloca a Esther, que faz a Esther mãe de filhos. Coloca o solitário para habitar em meio de família, em meio de pessoas. Meu irmão, precisamos viver a palavra. Precisamos viver. Hoje o que eu mais prezo é a palavra. Isso aqui é a maior profecia pra mim. É bom quando Deus toma uma pessoa, fala no profundo, no escondido. É bom quando Deus brada dentro da gente, fala com a gente, que dá uma direção. Meu irmão, é bom quando é direcionado por Deus. Porque tem muita profetada por aí. Tem muitas línguas e falando. E a palavra que é bom não é mencionada. Você nem sente paz naquilo que está sendo falado. A línguas estranhas, ela edifica a mim. Ela edifica você. Se você fala muita língua estranha ali na hora tá orando pra igreja, e não tá trazendo uma introdução, não tá trazendo a revelação, né, a tradução daquela palavra, as pessoas não estão entendendo, não. Então, o falar em línguas é pra edificar. Não é que você não vai falar em línguas quando você tá ministrando, quando você tá louvando, não. Você não pode ficar o tempo todo, igual às vezes eu vejo em muito lugar, muita gente falando língua, toda hora, e você não entende nada, e sabe, muito fogo estranho. Irmão. Tem intimidade com Deus, Deus vai te mostrar as coisas. Deus vai te mostrar o fogo estranho, o que é de Deus, o que não é, o que é profecia, o que é profetada. Se Deus te passa uma profecia ali, fora do contexto bíblico, primeiro, toda profecia ela tem um contexto bíblico. Toda profecia tem um contexto bíblico. E aquela profecia, meu irmão, que a pessoa vem e te fala, que Deus falou, que não te trouxe paz, que te trouxe confusão, que traz uma dúvida, meu irmão, não é Deus não, viu? Pode ser tudo que for, pode ser carne, pode ser diabo, pode ser o que for, mas não é Deus não. Que quando é Deus, meu irmão, o negócio tremece. Quando é Deus, traz uma paz. Tu já nem consegue nem ouvir mais liquar direito, que tu já começa a chorar. Porque tu sente Deus, é um negócio assim que, meu Deus do céu, já teve culto que Deus usou muitos anos atrás pra falar comigo, uma profecia muito forte. Que eu saí do culto chorando, que eu cheguei em casa e continuei chorando por um tempo, porque quando a gente é impactado com a presença de Deus, sabe aquela pessoa que ela é cheia de Deus, mas que ela fala, e meu Deus do céu, traz um negócio aqui na gente tão bom, traz um renovo. Agora, quando não é de Deus, que te traz dúvida, traz confusão, meu irmão. Cuidado com essas vozes estranhas. Eu lembro quando eu, com os meus 14, 15 anos, 16 anos que eu eu batizei na Batista, só que eu sou pentecostal, não adianta, eu sou pentecostal. Mas pra mim também, hoje, o maior avivamento é aquele avivamento que a palavra produz, né? O arrependimento, quebrantamento. É bom falar em línguas, ter aquele movimento ali, é bom. Mas hoje pra mim não é uma prioridade, porque nem todo barulho de Deus tá, né? Ali Eliseu tava na caverna ali, veio o vento, veio o fogo, né? E achando que era Deus. Mas Deus veio de uma voz calma, branda, né? Então nem todo muito movimento hoje a gente tem que ter cuidado, meu irmão. Porque o diabo ele tá se infiltrando ali nas igrejas, e às vezes você acha que é Deus e não é. Eu sei lá que eu tô falando, mas o Espírito sabe, né? E eu lembro quando eu me converti na Batista, glorifica a Deus, ministério muito bom. Só que eu sou pentecostal, e eu não sabia. E eu comecei indo pra Batista, ali pro culto. E, gente, não é uma crítica, não é que Deus não tá na Batista, pelo amor de Deus. Eu tô falando o meu testemunho pessoal. Me batizei na Batista, conheci pessoas maravilhosas. Tinha um pastor chamado Rangel, que é uma bênção. Uma bênção, foi um bálsamo ali na nossa alma. A esposa Ítala, a pastora, uma bênção também. E foi um período muito bom, só que chegou uma época que eu tava entrando e eu não tava saindo saciada. Eu sentia diferença, eu sentia falta de algo que eu não sabia, minha alma tava sedenta. Tem horas que o Espírito Santo, ele vai te direcionar pra você mudar de onde você tá. Não é que Deus saiu de lá, não, meu irmão, não. Deus continua lá. Deus foi bênção ali no período pra você, né? Igual eu saí no ministério no São Paulo Teresa, que eu congreguei 16 anos, fui batizada. Eu amo aquele lugar. Eu amo. Aquele lugar eu tive amizades, fui batizada, cresci muito espiritualmente, desenvolvi meu ministério. Eu amo aquele lugar. Se eu voltasse pra São Paulo hoje e fosse preparação de Deus, eu voltaria pra lá. Mas Deus tem suas formas de trabalhar. Então tem lugares que Deus vai te tirar no tempo oportuno, entende? Mas não é você que vai sair, Deus vai tirar no tempo certo. E ali eu comecei a sentir falta, eu não sentia, eu ia pro culto e tava aquele vazio, aquela coisa, não tava feliz. E ali eu comecei a sentir sede, tinha 16 anos, isso, sede da palavra de Deus, sede, alguma coisa, eu tava precisando buscar a Deus. E
E ali eu fui, uma amiga da minha mãe falou que tinha um ministério, né, uma Assembleia de Deus, pastor Ivão, uma benção. São pessoas que passou na minha vida que foram bênçãos de Deus. E ali eu fui lá naquele ministério, né, chama do Espírito, ali na Bahia. Meu irmão, quando eu cheguei naquele lugar, eu nem sabia que tinha batismo com o Espírito Santo. Eu não conhecia muitas coisas. Porque tem denominações que não acreditam, né? E ali eu comecei a conhecer os mistérios, eu comecei a buscar. Foi onde eu comecei a ter experiências espirituais, né, pesadas, mas espiritual, onde eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, a orar, né, e ali o pastor, ele foi uma bênção de Deus na minha vida, um homem de Deus, pensa num homem que Deus usa profundo e oculto. A minha ida para São Paulo foi através de uma profecia que Deus usou pra me levar pra lá. Então, Deus usava muito, 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 muito ele, assim. É uma coisa, e usa ainda, né? Nossa, eu tenho muita saudade daquela turma. E ali, quando eu tava buscando o Espírito Santo, Deus falou pra ele que o Espírito Santo ia batizar com fogo e autoridade. Com fogo e autoridade, batismo do Espírito Santo. E eu lembro quando eu não era batizada, eu tive um sonho, né? Que tinha uma mulher no púlpito lá da igreja. E aquela mulher tava falando em línguas, falando em línguas. E aí, de repente, na igreja, no sonho, tinha um quarto lá, e aquela mulher tava se abracando. E quando eu fui lá atrás, aquela mulher, ela tava se retorcendo, endemoniada e falando em línguas. Ali foi uma das minhas primeiras experiências, que eu não sabia, eu tava aprendendo, eu era menina, né? E ali eu entendi que eu não tinha muito conhecimento da palavra também. Então, fui aprendendo muito com Deus, por visões, por sonhos, por revelações, né? Hoje, mais eu tenho um conhecimento da palavra, assim. E ali eu entendi que não é todo mundo que se diz de Deus, não é todo mundo que tá ali no púlpito que fala em línguas. É de Deus. É Deus que tá falando. Às vezes é o diabo que tá infiltrado dentro da igreja ali. E hoje tá acontecendo muito isso. Porque profecia é cumprimento da palavra, que vai acontecer, né? A gente tá vendo muita coisa, umas filmagens que a gente vê na internet que a gente não sabe se é um centro espírita, se é uma igreja, né? Mas a gente não pode se escandalizar porque tá na palavra, vai acontecer coisas piores. Então toma muito cuidado, o que você ouve, aonde que você vai, onde que você põe seu pé. Sempre pede Deus, né? Direção, Senhor, é pra mim ali. Porque nem todo mundo que diz Deus, né, é de Deus, verdadeiramente. Então a gente precisa ter esse discernimento. Se um dom que eu te aconselho a buscar, né? A Bíblia fala que tem que procurar os melhores dons. E o que eu te aconselho um dom pra buscar é o dom de discernimento. Porque ali você vai bater o olho e vai falar assim, aquilo não é Deus. Aquilo não é de Deus. Deus não tá naquele negócio. Porque quando você não tem o discernimento de dom, é muito perigoso. Porque se você jogar pela carne, né? Às vezes o irmão de fato tá sendo usado por Deus. Às vezes, de fato, é um movimento que é por Deus, né? Às vezes, as manifestações do Espírito Santo, as pessoas, ela não perdem consciência. Quando a gente tá no Espírito, eu costumo bater palma, sapatear, mas tudo consciente. Eu já cheguei a cair, assim, de tanta presença de Deus que o meu corpo não suportou. Mas eu estava ouvindo, eu estava sentindo tudo que estava ali na minha volta. Só que o meu corpo, ele não reagia, porque a glória de Deus era tão grande que a matéria, ela não aguenta. Ah, Laís, isso aí tem fundação bíblica? Tem. Porque o próprio Saulo, né, ele caiu ali. Daniel, quando ele teve uma visão, o corpo dele não aguentou. Ele caiu meio que morto ali. Então tem base, sim, a nossa matéria não aguenta a presença de Deus. Quando a glória de Deus ela é tão impactante, quando a glória de Deus ela é forte, muitas vezes passamos mal. Quando a glória de Deus é forte, nosso corpo não aguenta. Muitas das vezes também é a opressão do inimigo, voltando para o espiritual e matéria. Esses dias eu fui orar para uma pessoa que ele estava envolvido, né, em outras religiões africanas. E meu irmão, depois que eu terminei de orar para aquela pessoa, me deu um mal-estar muito grande. A opressão, a gente não sabe que está sobre as pessoas, né? Tipo, de estar com pessoas ali e as pessoas serem muito carregadas espiritualmente. E o nosso corpo sentir, instantâneo, sentir a opressão. Então, tem sim, muitas vezes a gente não aguentar a presença de Deus e as pessoas serem arrebatadas. E já aconteceu comigo. E é uma experiência muito boa, assim. Mas a gente não vai entender, mas que se eu te der essa experiência de você ter uma experiência sobrenatural de você ser arrebatado pela presença de Deus, pela glória de Deus. É algo muito bom. Então a palavra de Deus é essa, que venha te edificar, que venha ser resposta de Deus sobre o que falar. O momento certo de sair onde você está, de repente foi uma resposta de Deus, você que está orando aí, falando assim, eu quero sair desse ministério, eu quero sair dessa igreja. O Senhor vai te trazer paz, né? O Senhor vai te trazer paz. Quando você sai de um ministério, você sai em paz. Sai em paz, sai com a carta de recomendação, sai em paz com seu pastor, sai em paz com a igreja, né? Porque tem que sair debaixo da bênção do seu pastor. Tem que sair debaixo da bênção do seu pastor. Eu não sei o que aconteceu, de repente você tá aí chateado, tá se achando na sua razão, e às vezes você pode estar muito errado, e às vezes você pode estar muito certo, porém a gente tem que sair debaixo da presença de Deus. A gente tem que sair ali e deixar uma porta aberta. Isso serve para trabalho, serve para igreja, serve para relacionamentos nem sempre são possíveis, né? Às vezes não é melhor nem deixar a porta aberta, a gente fecha porque se encerrou, mas você pode ir ali ter um relacionamento de paz com a pessoa, né? De gratidão. Porque nem tudo na nossa vida, meu irmão, é ruim. Não, tem fase que a gente passa que a gente passa muita coisa boa, muita coisa boa, muito aprendizado, muito propósito de Deus, muita gente que a gente conheceu, né? E uma porcentagem às vezes foi ruim, mas não totalize o momento como um todo, né? Releve as coisas ruins e leve o que é bom,
Não guarde mágoa, porque quando você guarda mágoa, você dá brechas, legalidade pro inimigo. Quando você não perdoa, você tá dando a legalidade no espiritual de Deus não te perdoar. Se você não quer perdoar teu irmão que tu vê, que tu convive, aí tu quer que Deus te perdoe dos teus pecados, das tuas falhas, por quê? Você é melhor que seu irmão que você não quer perdoar? Você acha que o pecado dele foi mais grave do que o seu que você comete diante de Deus? O não perdoar, naquele grande dia você pode ficar aqui, meu irmão. Quando você perdoa, você tá fazendo mais bem pra você do que pra outra pessoa. Porque você se liberta desse peso, dessa opressão. Você se liberta desse fardo. Cultivar o sentimento de ódio, cultivar o sentimento de rancor, cultivar esse sentimento é mais pesado que perdoar. É mais pesado do que o não perdoar. E quando você perdoa, sente paz. Não quer dizer que você vai perdoar e você vai continuar a mesma coisa com a pessoa. Não, você não é obrigado, não. Tem pessoas que é muito tóxica, minha irmã. Tem pessoas que a gente tem que amar de longe, orar de longe pra gente ter paz. Pra gente ter paz, comunhão, sabe? É de longe que tem que orar. Jesus abençoa aquela pessoa lá, ó. Prospera. Faz feliz, abre as portas. Tem gente que, né? A gente não gosta muito, não. A gente não quer aproximação. Tem, às vezes, um rancorzinho ali que a gente vai orando pra Deus tratar. Vai fazendo feliz, Jesus vai dando livramento. Aí daqui a pouco aquela pessoa que você tinha uma raiva, passou. Você tá orando, você quer aquela pessoa feliz, você quer aquela pessoa bem, quer que ele tenha uma experiência com Deus verdadeiramente, né? Que encontre Cristo de verdade, pra viver a plenitude na presença de Deus. Então não manche no coração por causa de pessoas que às vezes não vale nem a pena. E você também sabe que a pessoa que falou fez alguma coisa, né? A palavra corta, meu irmão. Tu sabe que tu fez alguma coisa. E essa pessoa ficou chateada, você tem que ir lá pedir perdão. Não adianta fazer de besta não, meu irmão. Não adianta fazer de bobo não. Eu acho que fulano tá chateado, mas falou. E às vezes a gente nem fez nada, né? Aí a pessoa se chateou, a gente nem fez nada. A pessoa se doeu por uma coisa que a gente falou até sem maldade. Só que a Bíblia fala que a gente tem que pedir perdão e deixar a oferta lá. Porque se eu sei que fulaninho tá bravinha comigo, e eu nem fiz, tava na minha razão. Ô, Jesus, é complicado, viu? Mas que Deus te abençoe, te guarde essa palavra aí, repreende todo mal e que essa palavra venha produzir. Deus abençoe.